Ei, gente, para quem não me conhece, meu nome é Helena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trigonometria. Esse é um assunto muito importante porque tem várias aplicações práticas, como na física, por exemplo. Bom, eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos começar aqui falando de definições básicas baseadas no triângulo retângulo. Então, se a gente tem um ângulo alfa, o seno dele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, o oposto sobre o adjacente, ou o seno sobre o cosseno. O macetinho para gravar é só catoa. O S é para seno, o C para cosseno e o T de tangente. O O para cateto oposto, o A para o adjacente e o H para a hipotenusa. Uma coisa muito importante de saber é que quando dois ângulos somados dão 90 graus, então aqui, por exemplo, alfa e 90 menos alfa, a soma deles é 90 graus. O seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Então aqui, seno de alfa igual ao cosseno de 90 menos alfa e o cosseno de alfa igual ao seno de 90 menos alfa. Bom, agora eu queria falar do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1 no plano cartesiano. Se eu traço o raio dele, ele vai formar um ângulo alfa com o eixo das abscissas, o eixo x. E aí eu posso traçar a altura, né? Traçando aqui, eu posso de novo ver aqui, então. Posso fazer o seno, o cosseno e a tangente, né? Porque essa altura forma 90 graus. Então, o seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o y, né? Projeção em y sobre 1. O cosseno de alfa é o x sobre 1. Então, eu posso falar que no eixo x a gente tem os valores para o cosseno, enquanto no eixo y a gente tem os valores para o seno. Sabendo disso, a gente pode ver que no primeiro quadrante, tanto o valor de x quanto de y vão ser positivos, então tanto o seno quanto o cosseno vão ser positivos. No segundo quadrante, o valor de y continua sendo positivo. No entanto, o valor de x fica negativo. Então, o seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, ambos os valores, tanto x quanto y, são negativos. Então, seno e cosseno negativos. Já no quarto, o seno é negativo, pois está abaixo do eixo x, né? Já o cosseno é positivo. Sabendo disso, a gente também pode saber qual que vai ser o sinal da tangente em cada quadrante. Porque, como a tangente é o seno sobre o cosseno, se a gente tiver dois sinais iguais, a tangente é positiva. Se a gente tiver dois sinais diferentes, a tangente é negativa. Então, olha, no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente é positiva, enquanto no segundo e quarto ela é negativa. Um macetinho que é ensinado para gravar isso é All Students Take Calculus. E a inicial vai falar qual que é positivo em cada um dos quadrantes. Então, no primeiro, o A é de todos. Então, o seno, cosseno e a tangente são positivos. No segundo quadrante, S para seno. No terceiro, só a tangente, então o T. E no quarto, só o cosseno, então o C de cálculos. Bom, agora coloquei aqui essa tabelinha que é muito importante de memorizar, se você ainda não memorizou. Ela tem o seno, cosseno e a tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Então, como eles aparecem muito, tem que saber. Se você ainda não memorizou, tem uma maneira muito fácil de memorizar. É a hora do micão, né? Mas vamos lá. É o seguinte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tudo sobre 2. A raiz vem também sobre 3 e o 2. 3, 2, 1, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem também sobre o 3 e o 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, essa musiquinha é muito boa para memorizar. Eu memorizei isso em 2016 e ainda lembro.
Agora, eu queria falar assim, caso você tenha um ângulo que não esteja no primeiro quadrante, ou seja, não esteja entre 0 e 90, o que você faz é, você vai tentar reduzi-lo ao primeiro quadrante. Como assim? Por exemplo, esse ângulo aqui que a gente fez, que está aqui na tela, ele é de 150 graus. Então, eu vou pensar, quanto que falta para chegar em 180? Falta 30, tá. Sabendo que falta 30 graus, eu posso falar que o seno e o cosseno dele vão ser iguais ao módulo do seno de 30 e o cosseno de 30 e a tangente de 30. Só que tem que lembrar uma coisa, o sinal, porque no primeiro quadrante, que é onde 30 tá, ambos os sinais são positivos. Agora, no segundo quadrante, o seno continua sendo positivo, enquanto o cosseno é negativo e a tangente também. Então, você vai estar sempre fazendo essa redução para achar esses ângulos de valor maior que 90, para poder achar o seno, o cosseno e a tangente. Se estiver no terceiro quadrante, você faz 180 mais quanto que vai chegar no ângulo que eu tenho. Se estiver no quarto, 360 menos quanto que vai chegar no ângulo que eu tenho. E é sempre esse menos que vai nos permitir reduzir ao primeiro quadrante. Então, se eu tenho, por exemplo, no quarto quadrante 330, faltam 30 para chegar em 360. Então, o seno e o cosseno dele vai ser iguais ao seno e cosseno de 30, só que lembrar do sinal. Bom, então agora vamos resolver alguns problemas. Esse é do College Panda e ele fala o seguinte, ele dá a equação e fala: For any angle theta, which of the following is equivalent to the expression above? Então, ele dá a expressão e pergunta para qualquer ângulo θ, qual expressão é equivalente à expressão acima. Então, o que você tem que lembrar é que quando a soma de dois ângulos, como nesse caso dá 90 graus, eles são ângulos complementares. Então, o seno de θ vai ser igual ao cosseno de 90 menos θ, e o cosseno de θ vai ser igual ao seno de 90 menos θ. Sabendo disso, a gente pode ver que a gente tem seno de θ mais seno de θ, porque cosseno de 90 menos θ é seno de θ. Então, 2 seno de θ, mais cosseno de θ mais cosseno de θ, porque seno de 90 menos θ é cosseno de θ. Então, o que a gente vai acabar tendo é 2 seno de θ mais 2 cosseno de θ, resposta letra D. Então, aqui tem o resumão e você vai estar sempre buscando, então, esse x, tá? E lembrar sempre do sinal, que dependendo do quadrante vai ser diferente. Bom, esse problema é do College Panda e ele fala o seguinte: If tan of x equals to m, what is the sign of x in terms of m? Então, ele dá que a tangente de x é igual a m e pergunta quanto que seria o seno de x em termos de m. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para começar esse problema é desenhar o triângulo. Se a gente desenhar e chamar esse ângulo aqui de x, o lado oposto a ele tem que ser m e o lado adjacente 1, porque aí a gente tem que tangente de x é igual a m. O terceiro lado, a hipotenusa, eu vou chamar de A e a gente vai tentar achar esse A. Para achá-lo, basta fazer o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado vai ser igual a M ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora, se você tira a raiz de ambos os lados, você tem que A é igual a raiz de M ao quadrado mais 1. Tendo feito isso, a gente vai tentar achar o seno de x, que agora fica fácil. Como o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu posso falar que o seno de x vai ser m sobre a. Como o enunciado pede o seno de x em função de m, e a gente tem que a é igual a raiz de m ao quadrado mais 1, posso falar que o seno de x, então, é m sobre raiz de m ao quadrado mais 1, letra C. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijos!